Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, com muito assunto importante para a gente abordar. Vamos trazer aí todos os detalhes para a partida desse próximo sábado contra o São Paulo em São Januário, né? Com todos os ingressos esgotados e com um reforço importante aí para o Ramon Dias. Então, vamos trazer aí tudo isso para vocês e também vamos falar sobre outros assuntos, como, por exemplo, uma pesquisa que saiu hoje aí com a probabilidade do Vasco continuar na Série A para a temporada do ano que vem, e o Vasco aí que já começa a se organizar, já começa a planejar a temporada de 2024, né, buscando renovações de contrato e também já estudando contratação de um meia argentino para a temporada do ano que vem. Então quero convidar todos vocês a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final para ficarem por dentro aí de todas essas novidades. Peço a sua ajuda, né, a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha lá embaixo do nosso vídeo, e convido você que ainda não está inscrito, você que ainda não faz parte aqui da nossa família, para correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho, se inscrever aqui no canal e não esquecer também de ativar o sino das notificações para sempre receber aquele aviso aqui, ó, no seu celular assim que os nossos vídeos forem postados diariamente aqui no canal. Beleza? Combinado? Então bora dar o pontapé inicial falando sobre o jogo desse próximo sábado, né? Rodada importante para o Vasco, né? O Vasco vencendo o seu jogo, muito provavelmente vai sair da zona do rebaixamento, né? Vai voltar ali a figurar entre os clubes que já estariam brigando por vaga de Sul-Americana, e o Vasco encara um São Paulo, né, que vem de 2 vitórias, mas que ainda assim é um adversário ali que, jogando fora de casa, né, jogando fora do Morumbi, tem muitas dificuldades nessa competição, nesse ano de 2024 no Campeonato Brasileiro. São Paulo é o terceiro pior visitante da competição, e para piorar, né, para dificultar ainda mais a vida da São Paulina, eles terão muitos desfalques, né? Pelo que a gente apurou nos últimos dias, o São Paulo deve vir para o Rio sem 5 titulares e sem o seu principal jogador, que é o atacante Caleri. Então São Paulo aí, obviamente, vem motivado por vitórias, pelo título da Copa do Brasil, mas vem ali sem jogadores importantes para enfrentar o Vasco. Do lado do Vasco, né, a gente vai ter o Caldeirão lotado, vai a São Januário mais uma vez ali vai estar ali 100% cheio, né? Todos os ingressos já foram vendidos, e o Ramon Dias ali preparou um treinamento amanhã, né? Ele vai levar o time para treinar lá em São Januário, né? Algo que ele gosta muito de fazer alguns dias antes do jogo, né? Para os jogadores se adaptarem, entenderem ali, obviamente, a magnitude de campo e tudo mais. Eu sei que eles sempre jogam lá, mas esses treinamentos são importantes ali, principalmente quando acontecem 1 ou 2 dias antes das partidas. O Ramon Dias aí vai contar com um retorno importante, né? Um jogador que pode voltar a figurar entre os titulares devido aí as péssimas atuações do Puma Rodrigues, né? O Ramon Dias deve contar com o retorno do lateral direito Gabriel Dias. A gente sabe que ele teve uma lesão muito séria ano passado, né? Ficou um longo período sem jogar, voltou, entrou bem nos jogos que ele entrou, mas acabou voltando a ter uma lesão muscular. Parece que se recuperou, tá treinando normalmente, né? E deve estar à disposição do Ramon Dias aí para esse jogo de sábado, e quem sabe, né, já podendo brigar por posição com o Puma Rodrigues. Infelizmente, a notícia do Rossi ainda não é definitiva, né? A gente não sabe se o Rossi terá ou não condições de jogo. Ele teve um desconforto muscular, foi poupado do último jogo contra o Santos, fez muita falta, diga-se de passagem, né? E o Ramon ainda não sabe, né? Não tem certeza se poderá ter o Rossi à disposição. Se ele puder jogar, deve ser titular, né? Deve fazer trio de ataque com o Peck e com o Vegetti. Caso contrário, o Ramon pode voltar a escalar o time ali num esquema de 4-4-2, né? Estando o Marlon ali nesse meio de campo ou aberto pelos lados ali, dependendo da variação tática que o Ramon decidiu utilizar. Então, o provável time do Vasco deve ser: no gol, Léo Jardim; na lateral direita, não sabemos, pode ser o Puma, pode ser aí o próprio Gabriel Dias; e na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga com o Léo e com o Maicon, meio de campo com o Zé Gabriel, Prachetes, Paulinho, Paula, e lá na frente essa dúvida, né? Se o Rossi tiver condição, ele vai para o jogo. Caso contrário, o Marlon deve ser utilizado ao lado do Peck e do Pablo Vegetti, né? O Paê deve seguir como opção no banco de reservas ali
para a segunda etapa. E agora, antes da gente seguir o vídeo aqui, né, antes da gente falar sobre os outros assuntos importantes, vou deixar um recado muito bacana de uma parceira aqui do canal. E antes da gente começar aqui o vídeo do Vascão com as notícias, novidades importantes aí que a gente vai estar trazendo, queria lembrar, rapaziada, que a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá com uma promoção muito bacana essa semana, né? A 1xBet, além de dar um bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$ 2.000, se você fizer um depósito mínimo de R$ 10 usando o código promocional Mário Vasco, tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, eles também vão estar sorteando aí nesse próximo jogo do Vasco um Pix aí, né, de R$ 5.000 para 5 vencedores. Aí cada vencedor vai estar levando R$ 1.000 para casa. E tudo que você tem que fazer é se cadastrar lá no site da 1xBet, como eu falei, está no primeiro comentário fixado, e não esquecer, tem que fazer um depósito pelo menos de R$ 10 e colocar na hora do depósito o código promocional, né, Mário Vasco, para ganhar o bônus de boas-vindas e também participar desse sorteio, beleza? E agora bora para as notícias do Gigante da Colina. Então, quem quiser, corre lá, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje para tirar proveito dessa parceria, beleza? E agora falar um pouquinho sobre uma pesquisa. Saiu hoje aí, né, o resultado de uns cálculos aí matemáticos que foram feitos aí em relação à probabilidade de queda, de rebaixamento, de Sul-Americana, mas principalmente se o Vasco aí terá boas condições de ficar na primeira divisão. E os números são animadores, né? Se a gente olhar para trás, 8 rodadas atrás, as chances do Vasco de permanecer na Série A, ela estava ali em torno de 10% apenas. E hoje, depois dessa arrancada, desse momento positivo que o Vasco viveu, 3 vitórias consecutivas, as chances do Vasco, elas subiram para 65%. Ou seja, né, os matemáticos já entendendo que não só esse ganho de pontos que o Vasco teve, mas também a tabela que o Vasco tem pela frente, né, que isso aí é usado, né, contra quem que o Vasco vai jogar em casa, quais são os jogos que o Vasco vai ter fora de casa, adversários diretos, tudo isso, né, leva os matemáticos a acreditarem que as chances do Vasco hoje são superiores a 50%, ou seja, chances grandes aí do Vasco realmente conseguir, né, se manter na Série A para a temporada do ano que vem. E já focando nisso, né, já entendendo que o momento é bom e que o Vasco deve permanecer na primeira divisão para 2024, os planejamentos já começam a acontecer, né? O Vasco já começa a traçar planos, estudar renovações de contrato, né? O próprio Ramon Dias tem uma cláusula contratual ali, que em caso do Vasco permanecer na Série A, ele tem ali o seu contrato sendo renovado de forma automática, ganha um bônus ali de aumento de salário, né? E o Ramon já deu ali algumas pistas de algumas coisas que ele pode querer para o ano que vem, como por exemplo, já deu o aval para renovação de contrato do Zé Gabriel, as tratativas, as reuniões já começaram, não significa que o Zé Gabriel será o titular absoluto, que ele vai ser um jogador muito importante, mas vai aí ter talvez o seu contrato renovado, como eu falei, com o aval do Ramon Dias, e parece que o Vasco aí já começa a se movimentar no mercado também, né? Informação que a gente teve é que o Vasco fez uma sondagem pelo meia Malcom Brida, jogador do São Lourenço, né? Jogador que realmente se destacou muito aí nesse último campeonato lá que ele disputou, e o contrato dele tá terminando por lá, ou seja, ele vai ficar livre no mercado, já poderia agora, hoje, assinar um pré-contrato, por exemplo, de forma ali sem custos para o Vasco da Gama. Então o Ramon talvez já tendo aí indicado esse nome desse meia aí para se juntar à equipe vascaína para o ano que vem. Lembrando que o Vasco contratou o Dimitri Payet, mas ainda não está em forma. Trouxe o Paulinho Paula, né? Paulinho Paula que é um baita jogador, mas não é aquele camisa 10 clássico, né? Não é aquele jogador que joga ali centralizado, distribuindo o jogo. Paulinho é um baita jogador, para mim talvez até um jogador no futuro que possa até, quem sabe, vestir uma camisa de seleção brasileira, mas um jogador mais de arrancada, de pegada, um jogador que às vezes até ajuda muito na marcação. Então esse interesse no Malcom Brida do São Lourenço já começa, né, a mostrar para o torcedor que o Vasco já está se planejando para a próxima temporada. Eu quero saber sua opinião. Concorda aí com essas indicações? Acho que o Ramon Dias aí vai continuar para o ano que vem? Deixa nos comentários aí sua opinião. E mais uma vez, não esquece, deixa o joinha no vídeo, se inscreva no canal, e quem quiser tirar proveito da parceria com o 1xBet, corre lá, primeiro comentário fixado, clica no link, faz o seu cadastro, usa o código Mário Vasco para você garantir aí o seu bônus de boas-vindas e também aí tudo o que acontece nos sorteios que eles fazem por lá também. Beleza? Tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!